Olha, eu tô com vontade de chorar antes de começar a pregar já. Do que você é cheio? Sabe, se fôssemos um vaso, que é o que a palavra de Deus nos assemelha, do que você está cheio, ou do que você deseja ser cheio. Porque aquilo que você se preenche, governa você, determina a sua coragem, determina a sua decisão, determina sobre a maneira que você vive a sua história, nessa breve passagem que temos pela vida. E há uma palavra, há uma definição do que de fato precisamos e que deveria ser o desejo de todos. Deveria ser o desejo daqueles que conhecem o Evangelho. Deveria ser o desejo uníssono de todos aqueles que conhecem a Jesus. O que você quer? E a primeira resposta não deveria ser: eu quero uma casa melhor, uma casa maior, um casamento feliz. Não. Deveria ser: eu quero só uma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença dEle. Eu quero ser tomado pela glória dEle. Eu quero ser cheio dEle. Porque de fato, se você é cheio do Espírito Santo, todas as outras coisas se tornam tão naturais na sua vida que nada consegue parar você, nada consegue paralisar a sua história, nada consegue tocar em você, porque você está cheio do Espírito Santo. É como uma garrafa que quando está cheia, não é qualquer tremor que a faz tombar, porque quando ela está cheia, ela tem peso, ela tem equilíbrio, ela tem governo. Agora, se ela não está cheia, qualquer coisa entra, qualquer coisa assume aquele espaço, só que daí qualquer batida também derruba. O convite do Evangelho é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que falta hoje é porque está cheio de gente, cheio do conhecimento da palavra, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de teologia, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de coisas incríveis, de histórias extraordinárias, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de títulos, mas vazios do Espírito Santo. Cheio de propriedades, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de dinheiro, mas vazias do Espírito Santo. E na hora que a vida exige a uma postura diferente, está vazia. Então nada sobra, porque aquilo que tem não compra o que precisa. Não substitui o que é de fato valoroso. Quando o Evangelho começa, quando Jesus aparece, o convite de Jesus é: anda comigo. O convite de Jesus é: seja parecido comigo, ande comigo, ande do meu lado. Só que quando Jesus vai embora, o convite do Evangelho muda, é: deixa eu estar dentro de você, deixa eu entrar dentro de você. A partir de agora você não me vê de fora para dentro, os outros me veem em você de dentro para fora. Eu preciso de dois, glória a Deus, o que eu vou dizer agora. No Novo Testamento, até Jesus ir aos céus, Jesus fazia milagres e quem estava à volta via. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo faziam milagres e o nome dele era glorificado através daqueles. Eu não quero ser um cristão que fala bonito, mas que está vazio aqui dentro. Que tem números, mas não tem frutos de verdade. Porque a quantidade de seguidores, tem gente que faz o mal que tem 10 vezes mais do que a gente. Seguidores são como a multidão que uma hora grita: ele é a Hosana nas alturas, e alguns dias depois estão gritando: crucifica-o. Eu não preciso de uma multidão, eu só preciso dele, eu só preciso da aprovação dele, eu só preciso estar cheio dele, porque multidões mudam, reciclam, uma multidão vai, outra vem. Mas a única coisa que vale de fato é aquilo que eu carrego aqui dentro. É aquilo que carrega, aquilo que está aqui, ó. Aquilo que está aqui não depende de quem assiste, não depende da quantidade de que vê, é aquilo que está aqui dentro. Então quando eu olho para o Evangelho, a fome do Evangelho é: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E a pergunta é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que age de maneira poderosa no ministério, que prega, profetiza, canta,
Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é, sabe, arrepiar na hora da palavra, chorar na hora do louvor. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Você não pegou. Se você tivesse pegado, você já estaria agora chorando porque você sabe o que você é e que não há compatibilidade para alguém tão perfeito querer estar dentro de você. Mas eu vou melhorar, vou falar de novo para ver se você fica feliz. Cheio do Espírito Santo é ter a essência de Deus de maneira saturada dentro de você. É a expressão perfeita de aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não está falando mais de um prédio, a gente não está falando mais de uma construção, a gente está falando de você. O mesmo que estava sujo semana passada, o mesmo que estava vazio e cheio de lixo, agora de repente o Evangelho, Cristo está dizendo, se você quiser eu vou encher você, se você quiser eu vou encher você de uma maneira tão sobrenatural que você não vai suportar, que você vai ter uma mudança tão radical que quando menos perceber, você vai olhar para o espelho e não vai se enxergar mais, vai ver eu em você. Eu não sei se isso causa em você desejo, mas quando eu vim para Jesus, quando eu conheci Ele agora, 23 de abril, vai completar 16 anos que eu tive encontro com Ele. Mas quando eu conheci Ele, eu só tinha um desejo no meu coração. Eu queria ser cheio da presença do Espírito Santo. Talvez na época não pelos motivos certos, porque eu via a manifestação e achava que a manifestação era o resultado dele. Mas descobri depois que vai para além daquilo que acontece no público, mas é de fato uma vida no secreto que representa aquilo que você carrega. Não depende mais de púlpito, não depende mais de público, não depende mais de um microfone ligado, não depende de mais nada. É um relacionamento vivo que acontece no dia a dia, que acontece na rotina, que acontece na nossa vida de fato. E eu orava dizendo, Espírito Santo, me enche. Espírito Santo me enche, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. E aquela oração, ela dominou a minha vida com Deus durante muito tempo, porque eu queria ser cheio dele, até o dia que eu descobri que eu já era, que eu descobri que já estava acontecendo, mas porque como eu estava olhando mais para a manifestação do que para os frutos daquele momento, eu havia perdido tempo ao invés de celebrar pelo aquilo que já estava vivendo. Pedro e João, a Bíblia vamos dizer que eles estão no dia, na descida do Espírito Santo. Na descida de quem? Do Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é uma pessoa. Toca em alguém que está perto de você assim, se você puder. Se puder. Não tem problema não. Toca. Você sente? O que tem do seu lado? Você sente a roupa dela, certo? Mas você sabe que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento passageiro, não é uma sensação, não é um alarido, não é uma epifania. O Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, então significa que ele tem sentimentos. Acho que eu nunca preguei sobre isso. Ele tem sentimentos. Então eu vou de maneira mais profunda. Quando você peca, você ofende a pessoa do Espírito Santo. Quando você vive uma vida de iniquidade, você ofende aquele que estava ali com você, só para te ajudar, só para te proteger, só para te lembrar de quem Deus é e trazer você para perto dele. Quando você se vira contra ele, você se virou contra tudo. Quando você ignora a presença dele, você ignorou tudo que há no Evangelho. Por isso, que quando nós oramos dizendo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, o convite que vem na contrapartida é, então se esvazie de você. Se esvazie do teu desejo, se esvazie da sua carne, se esvazie daquilo que te domina, se esvazie do vício, se esvazie disso. Ou melhor, deixe ele entrar para que aquilo que está dentro de você comece a sair de maneira urgente. Porque quando ele entra, você descobre que pelo fato de ele ser uma pessoa e pelo fato de ele ter sentimento, ele tem um sentimento que a gente também tem. Sabe qual é o nome? Ciúme. Você, que está me ouvindo agora,
O Espírito Santo tem ciúme de você. Você se sente amado por isso ou não? Eu me sinto amado quando minha esposa tem ciúme de mim. Falo, uau, ela ainda me acha um gato. Ela ainda olha para mim e me ama de verdade. Quando Deus nos faz saber que Ele é um Deus ciumento, eu me sinto ainda mais amado, porque entendo que Ele não me divide com ninguém, que Ele não aceita dividir o espaço do meu coração com ninguém, e que Ele me quer por inteiro. Ele me quer por inteiro. Eu vou falar para você, o Espírito Santo não quer uma parte da sua vida, o Espírito Santo não quer uma parte da sua história, o Espírito Santo de Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não quer dividir com você com ninguém, Ele é ciumento, Ele não aceita você de conversinha com ninguém, Ele quer você só pra Ele é ciumento, e isso não é pra te fazer assim, nossa que tóxico, é pra você dizer, uau, eu preciso de um amor que não me divide com ninguém, um amor que não me troca por ninguém, um amor para que me ame para além de tudo que eu sou ou que eu já fiz, porque isso é o Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. E o que eles estão cheios é isso que eles oferecem. O problema da nossa geração é porque a gente fala do Evangelho, mas às vezes não está cheio daquilo que a gente prega. Então o que a gente oferece não transforma a vida de ninguém, o que a gente oferece não traz impacto genuíno na vida das pessoas. E aí que eu lhe digo, meu lindo, não adianta aprender a falar se você primeiro não aprendeu a viver. Não adianta você falar lindamente se aquilo que você fala não comprou você por inteiro, não entrou na sua carne, virou sangue do teu sangue, osso do teu osso, pele da tua pele. Não adianta. O Evangelho precisa impregnar antes de se tornar uma mensagem. O Evangelho precisa comprar você. Sabe do que uma coisa? Às vezes nós queremos a mudança de todo mundo e o Espírito Santo olhando para mim e para você dizendo, mas você ainda não mudou. Se você deixar eu entrar dentro de você, eu te convenço do pecado, da justiça e do juízo. Eu transformo você de dentro para fora. Eu mudo você, eu mudo a sua vida, eu mudo o seu coração. É só isso que o Espírito Santo quer. Depois que ele entra, a obra dele é gradativa. A obra dele é perfeita. A obra dele é completa. Nasce talvez com um desejo, mas depois vira uma dependência. Grava isso. O Espírito Santo de Deus nasce a partir de um desejo nosso, mas depois que ele entra, ele fica por causa da nossa dependência. Eu vou te falar uma parada, depois que o Espírito Santo entrar, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Porque você vai sentir algo dentro de você tão extraordinário, que você vai estar em qualquer lugar do mundo e vai dizer, não é possível, eu não consigo, existe uma sensação que me dominou, existe um amigo que não me abandonou em qualquer momento, eu não consigo. Por mais que você tente, um dia você vai estar num lugar qualquer da vida e essa mensagem vai atingir você em cheio e você vai dizer, lembrei, era isso que faltava, era isso que tinha mudado a minha vida, é isso que eu preciso, ser cheio do Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, subindo a hora nona, a hora da oração para o templo. Quando eles estão chegando perto da porta formosa, tem um paralítico sentado à porta. E a Bíblia diz, um coxo, e eles dizem a frase que para mim define alguém cheio do Espírito Santo. O coxo está pedindo esmola. E Pedro e João diz, esmola nós não temos, mas aquilo que nós temos, isso a gente te dá. A Bíblia diz, e tomando pela mão direita, disseram, levanta e anda. Não, eu vou dizer de novo, porque você acho que não pegou, ou não está junto comigo. O coxo, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, a gente não tem esmola, mas aquilo que a gente tem, isso a gente te dá. E tomando pela mão direita, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou. O coxo levantou. O príncipe, princesa, lindo, linda. Você não precisa de mim, não. Você precisa do Espírito Santo. Você não precisa do que eu falo, você precisa do que eu carrego. Você entende? Mais importante do que o que você fala é aquilo que você carrega. As pessoas que você ama não precisam do teu bom conselho, precisam do Espírito Santo que está dentro de você.
Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que flui de você é vida, restauração, renovo, perdão, mudança, mas você precisa dele. E esse é o convite mais poderoso do Evangelho. Deixa ele entrar. Desculpa me meter na palma. Depois que ele entra, fica irresistível. Depois que você o conhece, é um amigo que te faz falta. É um amigo que você não consegue mais conviver sem. Se você apenas foi impactado por uma palavra, talvez nada mude a longo prazo. Mas depois que o Espírito Santo te impacta, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Você vai correr, mas ele vai te achar. Você não consegue, não adianta. Eu tentei e não consegui. Ele achou de novo, e o dia que ele chegou eu entendia de fato quem ele era, porque ele já tinha morado aqui dentro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que eu, Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É Jesus que está dizendo, mas é Jesus que entra a partir do Espírito Santo dele. Porque a Bíblia diz que Jesus está no lugar, à direita do Pai, ele está lá. A Bíblia diz que um dia ele será o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. E o Espírito Santo, o que ele é? Maravilhosa pergunta de quem fez. Ele é o nosso Paracletos. O grego dessa palavra é aquele que fala no seu lugar quando te faltam palavras para dizer o que você sente. É aquele que a Bíblia diz que leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, que sente a dor que você sente, que se compadece por você, que não te deixa sozinho, que não te abandona mesmo quando você tenta o abandoná-lo e deixá-lo de lado. Ele ainda está ali, insistindo, chamando você pelo nome, assim como está fazendo agora através dessa palavra. Não viva vazio, se você pode viver cheio do Espírito Santo de Deus. Me desculpa, mas eu não posso terminar essa mensagem sem te fazer uma pergunta. Você quer que ele entre? Calma. Para ele entrar, você tem que reconhecer, primeiro, precisa de uma faxina aí dentro. Que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Que você precisa de arrependimento e por isso precisa dele. Que você não quer mais viver a vida que você vive, mas você quer viver de fato aquilo que ele tem para você. Que você renuncia à sua carne para viver aquilo que é a vontade de Deus para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É reconhecer que está sujo para dizer que quer ser limpo. Esse é o Evangelho. Não tem para onde correr. Não tem como mudar. Depois que ele entra, não adianta tentar dividir o espaço e deixar uma peça para o passado para que ele continue morando. Quando ele entra, tudo novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca deixou ele morar aí dentro. Que nunca viveu essa realidade de fé, mas agora entendeu que precisa. Porque descobriu que a falta que havia dentro de você, existe apenas um nome que pode preencher. E a segunda é para você que ele já morou aí dentro, mas as suas decisões o expulsaram, mas ele ainda está batendo na porta como alguém que diz: eu não desisti de você. Se você deixar eu entrar, eu limpo tudo de novo. Eu faço tudo de volta, porque eu não deixei de te amar por conta do dia que você me abandonou. Ele permanece lá batendo a porta. É o dia de você voltar. 2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, vale você que está assistindo agora. Se a sua resposta for sim, no 3, levante a sua mão. 1, 2, 3.
Às vezes eu acho que vocês fazem uma pegadinha comigo. Acho que vocês combinam, vamos todo mundo levantar a mão. Para não parecer em uma série, apareceu um encontro de desviado de São Paulo. Mas lembre-se que você não disse sim para mim, você disse sim para Ele. Eu já posso ouvir o som da vassoura cantando, do rodo, do produto de limpeza pesado, porque quando Ele entra, Ele limpa tudo, Ele joga as coisas velhas para fora e Ele faz tudo novo. Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Oi Deus, sou eu de novo. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Algo que eu tenho certeza que vai despertar em você uma estação poderosa de Jesus para a sua história. Coisas que você não pensava ao seu respeito ou que talvez pareciam impossíveis para você se tornarão um plano, uma estratégia. E em nome de Jesus, em breve, o seu testemunho. 10 pessoas acreditaram. Vou dizer de novo. Deus vai abrir a tua visão. Deus vai mostrar o horizonte. Você criará um plano e uma estratégia. E tudo o que era plano e estratégia, em nome de Jesus, será o seu testemunho. Amém? Essa não é uma palavra somente, essa é um plano de Deus para você. É o arquiteto de toda a criação, é aquele que fez os céus e a terra, chamando você para perto dizendo, tenho um negócio preparado para você e que não cabe em ninguém, mas cabe na sua história. E o que eu vou fazer através de você é maior, melhor, melhor, mais extraordinário do que você pensou. Mas aquilo que você colocou no papel e chamou de plano, será um pequeno esboço daquilo que eu vou fazer na sua vida. Amém? Aleluia! Não, irmão, a gente já começa assim, capotando na esquina. A 1000 por hora. Eu creio nessa palavra. Antes da gente ir para a mensagem, eu já quero que você elimine todas as distrações, tudo aquilo que pode roubar a tua paz. Você vai dizer, mas o meu chefe, não, deixa ele lá. Mas eu quero que você receba essa palavra. Antes, eu quero só te falar 2 coisas muito importantes. A primeira é sobre a nossa associação evangelística, que é o nosso trabalho que tem alcançado milhares de pessoas, que alcança milhares de vidas. E você pode ser parte disso. Você pode ser alguém generoso que vai fazer parte daquilo que Jesus está fazendo no nosso tempo. Nós temos milhares de projetos e talvez você olhe e diga, eu quero ser parte disso. E para nossa associação, você é muito bem-vindo. Para mais informações, você tem tudo aqui abaixo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser um doador. Sempre tem o que vai na ponta e aquele que segura a corda de outro lado. Você pode ser um Arão da nossa associação. Aquele que enquanto Moisés está com as mãos erguidas vencendo a guerra, alcançar a guerra começa a ser perdida, mas Deus envia Arão e Ur. Cada um se coloca debaixo de um braço de Moisés e a Bíblia diz que o povo volta a vencer. E no nome de Jesus, mais colégios sociais serão abertos, mais crianças serão alcançadas, mais vidas serão impactadas pelo Evangelho e mais cruzadas gratuitas vão acontecer. E você é convidado a ser parte disso. E agora, antes de a gente ir para a mensagem, um pedido rápido. Curte o vídeo.
Por quê, David? Porque quando você curte um vídeo, você faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Então curte, comenta. Comenta se você chegou até aqui dizendo, eu cheguei até aqui, aleluia, e eu vou viver o plano de Deus. Comenta, compartilha, manda para todo mundo nos stories, tudo, manda para todo mundo. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, quinta-feira também às 7 da manhã, e de segunda a sexta no SBT, 7:30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, vamos para a mensagem. Que lindo! Vocês são maravilhosos. Estamos em São Bernardo do Campo, tá, pessoal? Tem que respeitar. Eu já estou com dificuldade agora para saber qual será a próxima cidade. Será difícil competir. Já ressalto que falarei a mesma coisa na próxima cidade. Amém. E agora a gente vai para a mensagem. Construa um projeto de vida. Imagine Deus chamar você para uma conversa e dizer algo como se fosse exatamente o que eu vou pronunciar agora. Dave, vem cá. Você me conhece? Te conheço. Você me ama? Amo. Você confia em mim? Confio. Você acredita que eu posso todas as coisas? Sim, eu confio. Aí Deus vai dizer, e o que você quer viver? Qual é o teu plano? Quando você não me conhecia, você vivia ao acaso. Mas agora você me conhece. Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Qual é o teu sonho? E aí alguém vai dizer, então ele é o gênio da lâmpada e ele apareceu dizendo que eu... Não. Calma, você está muito ansioso. Ele vai dizer tudo isso. Vai pegar todos os seus projetos. E talvez nada do que você quer vai acontecer. Talvez nada do que você imaginou será a sua realidade. Mas o ponto de partida determina o quanto você confia nele no caminho. Eu vou ser mais específico com você. O tamanho do projeto que você apresenta para ele determina o quanto você confia no que ele pode fazer. Então, se o seu projeto é pequeno, não é porque você se contenta com pouco. É porque para você, talvez, é o máximo que ele pode. E o tamanho do teu merecimento. Aqui entra um conflito. O conflito daqueles que dizem que é melhor então não planejar para não ser frustrado. E aqueles que acreditam que Deus se torna o Senhor dos nossos desejos. São extremos muito perigosos. Um acha que pode colocar Deus contra a parede. O outro acha que Deus sequer o ouve. Então parece que tudo que você poderia pensar, Deus não faria, porque é você. Você sabe de onde veio. Você sabe todas as realidades que vieram antes de você. E é difícil conseguir romper com esse estigma que às vezes paira sobre nós. Mas de uma coisa é certa. Deus sempre deu planos extraordinários para quem estava já executando um plano ordinário. Não, você não pegou. Deus nunca pegou vadios e colocou em uma grande obra. Deus nunca pegou desinteressados e fez algo grande através deles. Quando Deus pegou Noé, ele era justo. Quando Deus pegou Davi, ele estava no campo pastoreando ovelhas. Quando Deus pegou José, ele estava honrando Jacó. E se Deus te encontrar agora, o que você está fazendo? Qual é o teu plano? E eu começo dizendo que o vazio da história que um homem pode carregar é uma vida sem objetivos. É uma vida de que qualquer coisa que acontecer,
é lucro. Sabe, se vai acontecer, maneiro, se não acontecer, top. Se der, deu. Se não der, não tem problema. Eu amo o suficiente para ficar aqui pro resto da vida. Eu não quero ir além, eu não quero me incomodar, eu não quero ser frustrado em pedir e não receber. Então a gente só vive, a gente só existe. Mas o chamado de Deus para você não é para existir apenas, mas é para viver o plano dele com você. O chamado de Deus para você não é fique parado e espere eu chegar, é venha até onde eu estou que eu vou te enviar para lugares que você nunca imaginou que era possível. Apresente o teu plano, que mesmo que eu não faça, eu vou aperfeiçoar de uma maneira que o que você pensou sobre você era um esboço pequeno perto da história que eu tenho escrito para a sua história. Então, ao invés de você ficar parado, comece a planejar aquilo que você quer viver na presença de Deus, mesmo sabendo que quando você colocar na mão dele, provavelmente será completamente diferente do que você planejou. Mas planejar é um ato de fé, e o tamanho do teu plano determina o nível da confiança que você terá nele no caminho. E a mesma fé que você precisa ter para escrever, você vai ter que ter para rasgar. Começamos assim. Fala para quem está perto de você. E nós? E nós? Irmão, a parada da vida é, e eu? Como na hora de José, o homem virou governador. Na hora do Noé, o homem construiu uma arca. Na hora do Moisés, abriu o mar vermelho. Na hora de Abraão, o Deus do céu, os anjos foram na casa dele, liberaram uma palavra. Olha quanta vida extraordinária sai da tua tenda, que eu te mostrarei. E na minha vez? Irmão, na vez de Daniel, o leão dormiu. Na vez de Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não queimou. E na minha vez? Irmão, eu não sei você, mas eu tô com uma vontade de viver umas coisas doidas. Eu tô com uma vontade de viver o plano de Deus perfeito. Eu tô com vontade de viver o que Deus tem pra mim. E eu vou te falar, irmão, quando você tá vivendo o plano de Deus para sua vida, fica difícil para quem não gosta de você, porque todo dia tem um milagre para contar, todo dia tem um milagre acontecendo, todo dia o favor de Deus está sendo derramado. Aí quem não gosta irrita, porque você não para, você não descansa, você não paralisa, você não desanima, você continua crendo. E aí o inimigo fica perdido, confuso, tonto. Aonde está o fulano de tal? Está vivendo o que Deus tem para ele. Está vivendo o plano de Deus para a vida dele. E todo mundo que está vivendo o plano de Deus diz a mesma coisa. E é só o começo. Ah, irmão, você não pegou. E é só o começo. Irmão, eu vou falar uma parada. Eu acho isso aqui incrível. Você pega alguém que está vivendo um projeto de Deus extraordinário, um milagre incrível, e você olha para ele olha para você e diz, só o começo. Só o começo. Aí você fala, sério? E para mim, quando começa, aí não é o homem que responde, é Deus. A hora que você colocar na minha mão aquilo que você quer começar. Começa comigo e deixa eu aperfeiçoar. Coloca na minha mão e deixa eu trazer a ideia nova. Coloca na minha mão e deixa eu te surpreender com coisas que você nunca viu, com coisas que você nunca pensou, com ideias que você nunca teve. Só que só acontece se você estiver ligado comigo e na fonte. Você já parou para pensar, eu vi um vídeo esses dias, achei incrível, que Deus nunca fez uma cadeira? Já parou para pensar que Deus fez uma árvore e deu a ideia para um homem fazer uma cadeira? Já parou para pensar que Deus nunca fez uma televisão? Já parou para pensar que Deus não fez o avião? Mas Deus fez um pássaro que o homem olhou e disse, olha, eu acho que dá para fazer. Existem coisas que o homem com toda a sua capacidade nunca vai conseguir. Mas tem coisas que quando Deus entra era impossível para todo mundo.
até Deus colocar a mão e fazer acontecer. Você entende? Um dia alguém olhou para a madeira que todo mundo colocava fogo e disse: por que nós estamos em pé? Por que a gente coloca a comida no colo e não em uma superfície? Já parou para pensar que as pessoas dormiam no chão? Até que um dia alguém olhou para o algodão do campo e disse: nossa, macio isso aqui, hein? Dava para dormir em cima. Aí chegou outro doidinho e falou: isso nós ia ensacar. Já parou para pensar que nada existia até alguém ter uma grande ideia? E já parou para pensar que a gente, com Deus conosco, existem ideias que ainda ninguém teve e que a gente pode viver? Mas tudo começa no plano. E esse é o negócio que eu preciso pregar hoje. Construir um projeto de vida não é se tornar um bobo da corte. Não é, inventar maluquices na sua cabeça. É se alinhar com aquilo que você tem na palavra. Se alinhar com a presença de Deus, com a vontade dEle. Lembra? Se encher dEle. E aí então, começar a planejar. Eu vou ler com você um texto. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 diz: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-lo? Olha, aqui, de maneira específica, Jesus está falando sobre o preço, o custo do discipulado. O custo que é para segui-lo, fazer conta do que vai perder, do que será deixado para trás. Assim como quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, precisamos saber que algumas coisas mudam e são obrigatórias para que o relacionamento aconteça. Você não recebe Jesus como seu Salvador e permanece fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, porque então não seria o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora. Então, para tudo o que você for fazer, existe um preço. Existe uma lógica que não se altera. Então Jesus está falando para os discípulos: vocês precisam saber o que vai lhes custar, para que a decisão seja concreta. Agora veja bem, na vida é exatamente igual. Aquilo que você ora e pede, você precisa saber quanto vai lhe custar. Se você está disposto a pagar o preço daquilo que sonha e planeja. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque me estranha em alguns aspectos a nossa geração que não calcula risco das suas escolhas. Que não calcula de fato aquilo que planeja. Que vive a ermo. Vive frustrado porque não tinha nenhum plano e se frustrou pela consequência que foi validada pelo caminho que foi escolhido de maneira errada. Nós não nos planejamos para viver o que Deus tem para nós. Nós não nos planejamos para viver a vontade de Deus. A gente só está vivendo. Eu vi um vídeo essa semana que é o retrato de uma geração sem compromisso. Uma geração sem compromisso, ela só existe. Ela não tem um projeto de vida. Ela não tem um plano claro sobre o que ela quer para os filhos, para a esposa, para o seu casamento. Eu não sei se você, quem é da década de 90 aqui, levante a mão. Quem é da década, meu Deus. O cheiro da idade. Quem é da década de 90, lembra que as pessoas perguntavam pra gente o que a gente queria ser quando crescer? Você lembra disso, sim ou não? Pelo menos eu era assim. As pessoas, aonde eu ia com a minha mãe, com o meu pai, eu sempre fui muito falante. Ó céus. E Deus me deu o Noah, que é exatamente igual. O Noah, ele fala demais. O Noah, não deixa pra lá. Sem testemunhos que virarão provas contra mim no futuro. Mas veja, eu me lembro
que eu estava numa loja de roupas e a mulher da loja devia ter uns 5 anos de idade. A mulher perguntou para mim, o que você quer ser quando crescer? E eu prontamente disse, eu quero trabalhar no Tupi. Tupi é uma empresa de fundição que havia na minha cidade, ainda existe. E o uniforme era azul e era um macacão que eu achava super maneiro. E o marido da mulher que trabalhava na nossa casa, auxiliando a minha mãe, quando ia buscá-la, ia com aquele macacão. E eu achava incrível. E o sonho da minha vida era trabalhar lá. E eu nem sabia o que fazer. Eu só queria roupa mesmo. Mas isso é normal quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente sonha sem calcular risco. A gente projeta sem planejar o processo e o caminho. Quando a gente é criança, isso nos cabe. Mas quando a gente fica adulto, já não é mais cabível. A gente já não é mais tão estético para se mover por causa de um uniforme. A gente não pode ser tolo a se mover por conta de comparação. A nossa mãe sempre esteve certa. Você não é todo mundo. Quando a gente cresce, a maturidade que nos exige é escolher calculando riscos e ter um projeto claro de vida. Essa mensagem talvez não é para quem é mais velho, ou é talvez, que está cheio de gente que se atrasa na vida e está até hoje sem saber de fato o que quer para si. Qual é a história que você quer contar? Qual é a trajetória que você quer viver? O que você quer? E de fato, a ausência disso leva as pessoas para longe de Deus, nos frustra a ponto de não viver uma vida extraordinária, e aí existem vozes que estão roubando a nossa esperança de futuro. Já para pensar que tem muito mais gente para desanimar do que gente para animar a gente? Dá uma olhada nas notícias. Meu Deus, veja as notícias. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Quando você vê, por exemplo, as notícias de fofoca, tem gente que fica preso o dia todo em fofoca cuidando da vida dos outros. Hoje tem sommelier de tudo, de pessoas que nunca experimentaram nada. Gente julgando tudo e não vivendo absolutamente nada. Você já percebeu que normalmente as pessoas que estão na internet, atacando, fazendo confusão, elas não têm nada de extraordinário para contar sobre elas? Já percebeu ou não? Que sempre é um lugar escuro, sempre é um lugar feio, sempre é uma coisa estranha. Basicamente é a frustração exposta, é a ferida aberta. E eu estou de verdade olhando para esse tempo e pedindo a Jesus sabedoria. Senhor, o Senhor me deu voz sobre mentes e corações. O Senhor me deu voz sobre milhares de mentes e milhares de corações. Não é legal eu encontrar você daqui 10 anos e você está vivendo ainda a mesma realidade. Ainda olhando por detrás dos degraus da vida e não vivendo o que Deus tem para você. E às vezes a gente vai dizer daqui 10 anos, não, é porque eu não sou o tal do José, não, mas aí que tá. Nós nunca fizemos um ponto de partida. E aí eu começo a dizer para você aqui o que Deus quer que a gente faça. E eu não estou inventando, eu estou falando pela palavra. Quando você olha para a Bíblia, primeiro Jesus está dizendo, calcule o custo, calcule e se mova, pronto. A gente sabe, são coisas que são meramente lógicas. E aí então, apresente para o Senhor. Sabe onde que a gente para na história? Aqui, antes do plano. A gente não tem nada para apresentar para o Senhor. A gente para antes do plano, porque a gente não tem nada para apresentar para Ele. Porque nunca paramos para pensar que talvez dá para fazer algo diferente e viver aquilo que Deus tem de maneira extraordinária. A gente se conforma nas nossas vidas, a gente aprende a existir, só que a vida vai passar. E aí a história fica mais difícil no final. Quando você olhar para trás, não tiver mais juventude em você, e você perdeu todo o tempo para viver o que Deus tinha para a sua história. A palavra de agora é uma palavra que incomoda. E que Deus me ajude, que te incomode ao ponto de fazer você parar essa mensagem e anotar o que você precisa fazer a partir de hoje. A você pausar agora se for necessário e dizer, Deus, espera aí, o que eu estou vivendo até agora? É nada? Você ainda fala da mesma maneira quando tinha 18 anos? Você ainda age da mesma forma? Você ainda se relaciona do mesmo jeito? Você ainda gosta das mesmas coisas? Eu não estou falando de alguém que não é fiel aos seus gostos. Eu estou falando de gente que nunca evoluiu. Gente que você conversa hoje, a conversa é a mesma daqui 20. A pessoa não mudou. E aí ela vai dizer que isso é o evangelho.
Fomos chamados para sofrer por Ele. Por isso ainda moro na mesma casa. Por isso ainda tenho o mesmo carro. Por isso ainda penso do mesmo jeito. Porque viver para mim é Cristo. E morrer para mim é lucro. E isso é o Evangelho. Só que o que você falou antes não era o Evangelho. Quando foi que Jesus foi glorificado através da tua vida? Quando foi que alguém olhou para você e disse, eu quero ser crente igual essa pessoa? O que essa pessoa tem que ela vive isso? E aí vai ter um nome bem alto na tua cabecinha dito Cristo, Jesus. Jesus é maravilhoso, é Ele que fez. Você entende? Quando foi que alguém olhou para você e se inspirou em você? Quando foi que você pôde dizer, olhe para mim, porque eu estou imitando Cristo? Mas sabe o que estão dizendo para nós? Não. Se você fracassar, tá tudo bem, isso é o Evangelho. Se você não evoluir, tudo bem, isso é isso que a gente foi chamado. E aí, enquanto tem um monte de tonto acreditando nessa verdade, tem gente vivendo o extraordinário dessa terra. Tem gente vivendo o sobrenatural de Deus. Enquanto tem gente dizendo que você não pode orar pelo milagre porque isso é irresponsabilidade, tem gente vivendo o sobrenatural e colhendo milagres incríveis. Aí você nunca disse nada para Deus, você nunca pediu nada para Ele. Enquanto tem gente rompendo e indo além, você ainda está dentro de casa dizendo, isso deve estar errado. Ou escolha a vida que você quer. Meu lindo, isso não é motivacional, isso é provocativo. Talvez você esteja vivendo a vida que alguém que veio antes inculcou na tua mente. E Deus está olhando dizendo, tadinho, tinha tanta coisa para viver. E alguém vai dizer, você está falando que então eu vou ficar rico? Irmão, para com essa bobiça. Quem foi que disse que viver o extraordinário é ser rico e isso é sinônimo pleno? Líder, eu conheço gente que é bilionária e a vida é um fracasso gritante. Não é sobre dinheiro, é sobre gente que você conversa hoje, ele está aqui. Amanhã você conversa, ele está em outro nível de sabedoria, de conhecimento, de graça. Você olha para ele e diz, caramba, que homem maravilhoso, que mulher incrível. Qual é a parada? Ela não parou. Ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está mais cheia do Espírito Santo, ela está vivendo experiências maiores, os testemunhos de outrora não as alimentam mais, ela está vivendo testemunhos novos, ela está indo além. Você está entendendo, meu lindo? Deus está te chamando, não é para viver o milagre que alguém viveu há 20 anos atrás, mas é para viver o milagre que Ele tem para você agora, é o que Ele tem para a sua história. E enquanto você se contentar com a história dos outros, você não vai viver nada sobrenatural, mas chegou a hora de você parar tudo e dizer, Deus, chega, parei de olhar para a vida dos outros e agora estou olhando para aquilo que o Senhor tem para mim. Me mostra, abre o caminho, direciona os passos que eu vou seguir a tua voz, mesmo que seja ilógico, mesmo que pareça impossível para alguém, mas se o Senhor estiver comigo, a história será extraordinária e bem-sucedida. Você entende? E agora? Eu entendo quando Jesus está dizendo, calcule o risco. O risco não se calcula para desistir, calcula para aprender a suportar. Vou ser mais específico. Quer ser médico? Calculou o risco? Calculou quanto tempo de estudo? Calculou? Calculou as noites sem dormir? Calculei. Mas só tem uma coisa que não funciona aqui, Dave. Meu pai não é rico, minha mãe também não. Ninguém tem condição para pagar. Mas é isso que você quer mesmo? É. Mas não tem condição? Não. Mas você calculou o risco? Calculei. Você está disposto a pagar o preço? Tô. Mas não tenho dinheiro. Mas é isso que você quer? É. Mas nunca ninguém conseguiu? Não. Alguém na sua família é médico? Não. Mas se você quer, quero. Mas você acha que é possível? Aí aqui alguém diz, de maneira clara, para mim não dá. A maioria das pessoas que estão vivendo absolutamente nada, pararam na vida nessa frase, para mim não dá. Ai meu Deus, eu quero voar aqui, meu Deus do céu. Escute, você planejou, você fez um plano, você desenvolveu o orçamento, você fez tudo. E no final chegou numa conclusão, para mim não dá. Aí é nessa hora que você precisa lembrar que se para você não dá,
Existe um Deus no céu que pode todas as coisas e que se você colocar na mão dele e for a vontade dele, o recurso vai aparecer de onde não tem. O milagre vai vir de onde você não espera. A porta vai se abrir de um jeito extraordinário. E quem riu, quem zombou, que disse que não dava também, vai olhar e vai dizer, como? E você vai dizer, deu, porque quem entrou na história tem poder para fazer todas as coisas. Não, recebe essa palavra aí, meu lindo. Porque, entenda, o nosso plano acaba no não dar. E sempre vai ser assim. Todo plano que a gente faz, se for bom demais, acaba no não dar. Não é pra mim. Esse negócio não é pra mim. Irmão, vou te falar uma parada. Eu tô numa fase perigosa da minha vida. Eu tô numa fase, pastor Wagner, que se Deus me falar uma palavra, eu me jogo de cabeça. Eu tô perigoso, irmão. Eu falei pra minha esposa essa semana, vida do céu, cuida comigo. Não me deixa tomar decisão errada. Ela, por quê? Porque eu tô com uma fé perigosa. Como assim? Amor, eu já entendi que se Deus está no negócio, Deus do céu, se Deus está no negócio, não tinha recurso, não tinha possibilidade, não era viável. Mas eu me joguei de cabeça. Deus fez aparecer o recurso, Deus fez aparecer a viabilidade, Deus abriu o caminho e aconteceu. Vou falar uma parada para você. Se eu não contei esse testemunho, é a primeira vez hoje. É exclusivo. Começo do ano, sonhei com um negócio. Terminaram o antes e depois, que foi a cruzada de 1 ano e meio, os nossos eventos de 1 ano e meio, a tour, perdão, de maneira gratuita. Irmão, vou falar uma coisa pra você, tá? Caro fazer evento. Irmão, essas companhias aéreas, vocês ligam e falam pra eles assim, eu tô indo pra pregar. Eles não fazem de graça. Vocês acreditam? Vocês acreditam que se ligar pro pessoal da iluminação, eles não fazem de graça porque é pra pregar? Você sabia que um palco eles cobram? Ah, mas é pra falar de Jesus. Você sabia que para levar 500 pessoas para trabalhar num evento, você tem que pagar? Então eu vou te falar um negócio. Eu liguei pro meu produtor que faz a tour, que é um cara que sonha comigo e sempre desiste antes. Eu vou deixar registrado, o nome dele é Douglas. Eu sempre sonho junto comigo, vem, mas quando chega no final ele fala, para. Não incomoda mais eu. Agora ele diz pra mim, fica uns 3 meses sem me ligar, pelo amor de Deus. Ele vai ver essa mensagem. Quando eu falei, eu quero colocar uma mensagem na Netflix. Deus vai levar uma mensagem para mais de 190 países. Não dá. Impossível. Deus fez 2 vezes já. Sabe? Não. Agora escuta esse negócio aqui. Aí eu tive a brilhante ideia. Vamos fazer. Tem que ser de graça. Quase 1 ano batendo em porta de empresa. Você pode ajudar a gente? A gente quer fazer um evento gratuito. Você pode colocar a sua marca. A gente vai falar que foi você que pagou para abençoar as pessoas. Eu quero fazer em lugares que, sabe, o evangelho alcance muita gente. Ninguém aceitou. Ninguém quis. Nós não batemos de uma porta. Nós batemos em centenas de portas. Foram milhares de reuniões. Foram muitas pessoas que a gente ligou. A gente ligava para um. Tem um que a gente tá para ter reunião até hoje. Ele foi levando nós de barriga. Não, ano que vem. Né, Cacá? Cacá sabe quem é. Outro amigo meu. Tá até hoje esperando a reunião com o infeliz. E tava lá. E eu falava, nós não vamos desistir. Aí escuta só. Entenda. Nem eu aguentava mais. Tanta humilhação. Eu falei, Jesus, eu quero fazer isso. E aí o meu amigo falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos desistir e bola pra frente.
Vamos continuar, vamos fazer do jeito, a gente vai lançar o Netflix, tá? Olha o que Deus fez, que milagre incrível. Só que daí eu falei, mas é que Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu não vou desistir. Ele falou, não, mano, vamos fazer o seguinte. Ele falou pra mim, vamos dar um deadline então? Lembra, calcula, faz o plano. Fizemos tudo, fizemos um levantamento de orçamento de todas as cidades que a gente queria fazer. Irmão, é muito dinheiro. Até rico assusta. Falava para os ricos, nossa, vai comprar um estádio, é muito caro. Bom. Aí ele falou, então vamos fazer um deadline. Vamos fazer um deadline. 12 de julho é o último dia. Lembrando que o evento foi em agosto agora. Um mês. Mas para quem esperou um ano, aí, irmão, meu amigo fala, então tá bom, dia 12 de julho? Aí ele me liga e fala assim, não dá pra ser dia 12. Falei, por quê? Porque tem uma reunião dia 13. Falei, então a reunião é dia 13. E o deadline acaba dia 13. Agora eu tô falando pra você qual que é a loucura. Planeja, coloca na mão de Deus, e se Ele não mandou você parar, fica esperando. Lembra de Saul? Seja paciente, não tenha medo, não desista. Esse é o bom do plano. O plano governa a nossa mente. O plano não deixa a gente desistir. Quem tem um plano tem objetivo. Quem tem um plano tem disciplina. Sabe por que Deus, quando fez algo na vida de homens de Deus, Ele deu o plano e não deu o processo? Porque para viver o processo é necessário disciplina. Então o que Deus quer não é gente desordenada. Deus quer gente disciplinada, que tem o plano e cumpre aquilo que Deus está chamando, que faz aquilo que está prometendo, que se compromissa com aquilo que colocou no coração. É isso que você quer? Então você vai orar de dia, de tarde e de noite. Você vai colocar na presença de Deus e não vai arredar o pé. Eu não vou te soltar enquanto a minha bênção o Senhor não me dá. Entende? É loucura para alguns, mas só vive o testemunho quem vive isso aqui, irmão. Eu poderia falar para você, olha, espera sentado que Deus faz, nunca vai viver. Irmão, Deus não faz nada extraordinário por quem espera a vida sentado. Deus faz para aqueles que se levantam, para aqueles que se planejam, para aqueles que têm fé e ousadia, para aqueles que se lançam em direção da vontade de Deus e se movimentam. E quem se movimenta tem disciplina para cumprir o que prometeu para o Senhor e espera por Ele sem perder a paciência. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão. Aleluia! Então aqueles que esperam sentado não vivem, mas aqueles que se levantam, aqueles que olham para Cristo e dizem, o que o Senhor tem para mim hoje? O que é para mim fazer? E se movimentam, terão testemunhos extraordinários e o que a gente chama de uma história digna de ser contada. O que você quer ser? Aquele que ficou parado na vida? Ou aquele que se levantou e disse, Senhor, eis-me aqui, faz aquilo que o Senhor bem quiser de mim? Eu quero viver o que Deus tem. Mas tem que custar caro e vai custar. Aí, resumindo o testemunho. Dia 12, reunião, 13, reunião. Faz um jantar na casa de um amigo, o Bruno, e a gente vai lá no jantar. Todo mundo quase que foi convidado, não foi. Começou a aprovação. Foi só 12. Dos 12, um falou, vamos tomar café amanhã? O nome dele é João. Falei, bora, João. Sabe, né? Sabe que crente é assim, né? A gente fica... É o tal do Tomé. Só se eu ver para crer. Irmão, fomos tomar café com o homem. E quem Deus coloca, a gente não precisa fazer novela longa não, irmão. Sabe como foi o café? Sentamos. Eu não comi porque eu estava nervoso. Ele olhou pra gente e falou, qual que é o projeto? Esse aqui é o projeto. É de graça? De graça. A gente vai fazer para as pessoas. Quanto custa? Falei o valor com medo. Falei, eita. Aí ele fez assim com a mão. Tá pago. Ah, irmão, não, calma. Aí eu falei, e é para fazer propaganda para televisão? É para dar marca de você? Falou, não, é oferta à pessoa física. Há alguns meses atrás Deus falou comigo que iria colocar um projeto grande na minha mão e que eu seria aquele que iria patrocinar.
O projeto chegou no dia certo, na hora certa, mas antes de ser a palavra para ele, a palavra para mim, foi um plano de 6 meses parecendo que estava dando errado tudo. Resumo da ópera, irmão, nós saímos se trupicando da casa desse homem. Pelo amor de Deus, agora tem que encontrar as cidades, não tinha uma cidade. Você ri porque não é você, irmão. O Arthur da minha equipe teve espinha na cara dele, em toda a face dele. Nunca teve tanta espinha, de tanto nervosismo. E noites e madrugadas em reunião, e reunião que nunca mais acabava. E agora vai dar certo. Não tem um alvará. Agora acabou. Não pode aqui. Não, agora vai. E eu, eita Jesus amado, o Senhor deu o recurso agora, arranja a confusão. E vai chover. E chove. Irmão, entenda. Tudo antes de ser o testemunho que você viu na rede social foi plano, oração, jejum, lágrima, renúncia. Então não acha que Deus é o gênio da lâmpada. Às vezes você só não está vivendo porque não acreditou no suficiente para se lançar no processo que é necessário. Você nunca deu o primeiro passo. Então eu vou te dar um primeiro passo. Tudo que é de Deus prevalece. Gravou isso? Eu vou te falar de novo. Tudo que é de Deus prevalece. E o que não é de Deus acaba. Entendeu isso bem? Mas não custa nada você pegar o papel e a caneta e colocar tudo no papel aquilo que você tem de plano para a sua vida. Nada impede. Tem gente que não faz plano porque tem medo de Deus não fazer o que Ele quer. Pois deixa eu te explicar então. Não faz um plano, faz um esboço. E coloca o esboço na mão dele. E diz só uma coisa: Jesus, eu cheguei até aqui. É o máximo que eu sei. Aperfeiçoa. Faz de acordo com a tua vontade. Difícil que eu vou falar. Me surpreenda. Irmão, filho folgado. Senhor, eu conheço as tuas obras, sei que o Senhor pode todas as coisas, que é poderoso e incomparável. Eu não estou colocando aquilo que queria na mão de qualquer um, mas naquele que fez os céus e a terra. E o que é para o Senhor que fez os céus e a terra? Dá uma olhadinha nesse negocinho que eu escrevi aqui. Irmão, eu imagino o coração do pai, Deus olhando e falando assim, bonitinho. Não vou fazer isso. Isso aqui eu vou fazer 10%. Olha que pecado. Viajou. Aí Deus pega a caneta dele e fala, agora tá comigo. Você começou planejando. Agora vai executar o meu plano no processo que eu vou te colocar. E em alguns dias, meses ou anos, você vai dizer a mesma coisa que todo mundo que vive no centro da vontade de Deus diz. Valeu a pena. Jesus, a gente tem um projeto aí. A gente tem um plano. A gente talvez nunca te apresentou porque pensou que não dava. A gente talvez não viveu porque nunca colocou nas tuas mãos e na tua presença. Mas hoje nós submetemos na tua mão aquilo que cremos que somente o Senhor pode fazer. Jesus, a história da minha vida foi escrita até aqui por alguém e talvez nem por mim foi. Mas Jesus, eu quero mudar o negócio. Eu quero coisas novas, eu quero novidade de vida. E o máximo que eu consegui chegar foi aqui. Agora, Jesus, faz a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo.
Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo. Então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. A mensagem de hoje é sobre a maneira que Deus nos ensina. Aliás, eu vou melhorar. Deus não nos ensina, Ele nos treina. Ensinar é falar o caminho. Treinar é nos colocar em circunstâncias que clareiam os caminhos da nossa vida. Amém? Eu quero evitar uma palavra hoje. A palavra é processo. Porque ninguém aguenta mais ouvir. Eu estou no processo. E tem gente que já está no processo há 30 anos e parece que nunca mais acaba. Então talvez para dar uma amenizada eu vou usar uma palavra nova. Mas que talvez em algum momento vai ser parecido. Treinamento. Avisa alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa. Amém. Diga para ela, Deus está te treinando. Amém. Aleluia. Bom, só antes de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, lembrando que esse é o Mentoria de Vida e toda quinta-feira, às 7 horas em ponto, nós temos uma palavra para você aqui. Aliás, quem é do time de quinta-feira que não perde o Mentoria de Vida, eu gostaria muito de ver o seu comentário aqui. E aliás, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os teus amigos, inimigos, grupo da família, da firma, manda para todo mundo. Amém? E marca a gente quando estiver assistindo, que eu acho bem maneiro ver. E isso faz com que a mensagem vá mais longe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda às 7 da manhã e toda quinta, há quase 9 anos sem errar, tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Amém? E agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 39. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Amém. É que eu estou ansioso. Escute bem. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. A gente aprende isso na escola dominical. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Então significa que ele está em tudo, sabe de tudo e tem poder sobre tudo. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não é achado de uma maneira desprevenida. Não há nada que você possa falar para Jesus que Jesus diga, uau. Não, ele sabe de tudo. Ele sabe a palavra antes de sair da sua boca.
Ele sabe o que você sente antes de você expressar. Ele sabe o que acontece na sua vida. Ele sabe de absolutamente tudo. O que me incomoda aqui é o seguinte. É Jesus saber de tudo e não nos precaver de absolutamente nada às vezes. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu já vivi algumas coisas na minha vida que deixaram claro o cuidado de Deus, mas também deixaram claro que Deus não quis falar. Sabe quando você entra numa treta da vida, que você diz, puxa vida Deus, um SMS. Ou era só avisar. Se eu falasse só um negocinho, eu já não tinha nem vindo por esse caminho aqui. Vou falar uma coisa que Joinvilense entende. Chuva. Não é verdade. Chuva, a gente entende bem de chuva, sim ou não? Pois é, uma vez eu estava indo para Itapuá. Itapuá Beach. Eu estava indo para lá. Eu me lembro que eu estava indo trabalhar, na época eu vendia embalagens plástica. E de repente, aconteceu uma coisa. De repente, o capô do carro abriu. Incrível, não é mesmo? Eu estava andando. Eu não estava parado e eu estava andando e ele, vamos abrir. E pô, abriu. E deu no meio do para-brisa e quebrou o limpador do para-brisa. 10 minutos depois que começou. Ai, ai. Chuva. Chuva que Deus mandava, irmão. O que eu tive que fazer? Parei o carro. Irmão, essa é a parada. Parei o carro. Eu já vou voltar para o texto dos discípulos. Eu só quero que você guarde isso. Eu parei o carro e eu comecei. Deus tem 2 caminhos. Ou eu te agradeço ou eu revolto. Já estou de uno. Já não está bom o negócio, Senhor. Ainda quebra o negócio. Agora está chovendo. Olha aqui a confusão. Aí, irmão, eu me lembro que eu desci do uno. Peguei, fui lá, fechei o negócio. Ele ficou igual um gato assim. Entortou o capô do carro. Já estava um dia terrível. Só que olha que interessante, naquele dia, naquele momento, enquanto eu estava me atrasando, o comércio que eu iria estava sendo assaltado. E aqui começa o que eu quero dizer para você dos discípulos. Os discípulos não foram avisados da tempestade, mas Jesus já sabia da tempestade. Os discípulos não foram preparados para a tempestade, mas Jesus já sabia da tempestade antes do dia começar. Antes da noite chegar, Jesus já sabia. Eu vou te explicar algumas coisas que nós vamos entendendo em Jesus à medida que vamos lendo a Bíblia. Há algumas coisas Deus não nos fala antes, para que a gente não mude de rota e não aprenda com aquilo que é necessário para viver. Seja bem sincero comigo, ninguém acorda de manhã em Joinville, dobra o joelho e diz, Deus, hoje eu quero viver um dia difícil. Tem alguém que faz isso aqui ou não? Você aí na sua casa, você não dobra o joelho e diz, Deus, que saudade de um deserto. Saudade de uma aprovação, Jesus, meu Deus. Saudade de um boleto vindo sem dinheiro na conta. Que vontade de viver uma enfermidade. Ninguém fala isso. Então algumas coisas Deus torna inevitáveis para que se tornem o nosso maior treinamento. Algumas coisas Deus nos deixa passar, outras Deus nos manda para. Sabe o que é maravilhoso? É entender que Deus é pedagógico em tudo e sabe como extrair de nós o melhor no meio das circunstâncias. Por isso que eu não chamo Deus, nesse caso aqui Cristo, de alguém que ensina, mas de alguém que treina. Porque o que ensina escreve no quadro, o que treina coloca na prática. O que treina coloca no furacão, o que treina faz extrair do melhor daquilo que está escondido dentro de nós. O que é interessante aqui é imaginar os discípulos entrando com alguém que sabia do que iria rolar. O que é maravilhoso. Você sabe o que vai rolar e dorme. Sabe, olha, veja bem, tem 2 tempestades que a gente lê na Bíblia. Primeiro, uma que Jesus manda eles e não vai. Pergunta, Jesus sabia da tempestade, sim ou não? Nessa Jesus mandou eles, Mas Senhor, a gente não está com vontade. Vai. Na outra história de tempestade, eu não estou falando de maneira cronológica agora, Jesus vai, a tempestade já é sabida por Jesus, não por ninguém. E aí a Bíblia diz que ele dorme. Você compreende que as 2 tempestades, elas eram previstas, mas que a notícia não foi contada? Sabe qual que é a loucura de tudo? É saber que algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, Deus sempre soube e só não quis nos avisar. Algumas coisas que nós estamos passando agora, Deus sempre soube, mas se Ele falasse, a gente teria pego outro caminho. Porque de fato, nós não queremos aprender dessa maneira. A gente gosta das coisas leves, a gente gosta daquilo que é prático, daquilo que é simples, mas Deus não trabalha assim.
O melhor não é extraído na facilidade. O melhor é extraído nos dias difíceis. Os maiores aprendizados, as maiores conquistas da nossa vida não vieram de um bilhete premiado, mas de suor e lágrima. Compreende comigo o que eu vou dizer aqui. Tudo aquilo que se ganha de uma maneira desmerecida, e veja bem a palavra desmerecida, porque eu não estou falando aqui do antônimo do merecimento, porque tem com Jesus a maioria das coisas, se não todas, é graça. Não tem como fazer para merecer. Não tem como fazer para merecer. Deus é desmedido. Ele faz além do nosso merecimento e além da nossa capacidade de pedir. Eu queria pelo menos uns 2 glória a Deus aqui agora. Deus faz além da nossa capacidade de pedir e Deus faz além do nosso merecimento. Então não ache que o que você vive é porque você suou a camisa e porque você foi bom. Não. Deus fez muito além. Deus fez muito mais e vai fazer ainda mais. Mas seja sincero. Se você não tivesse que passar o pouco que passou, perto do muito que Deus te deu, seu coração estaria estragado por aquilo que recebeu. E essa é a loucura da vida. Nós queremos o final das coisas, mas não aceitamos o caminho delas. Nós queremos o milagre, mas não queremos a dor para que o milagre chegue. A gente quer viver o extraordinário de Deus, mas a gente quer viver o extraordinário de Deus a partir dos outros. Não, aconteceu com um amigo meu, lá na casa dele, mas na sua. Quando foi que aconteceu? Bom, essa é a questão. Às vezes, você não quer viver, não quer passar. Então, para você, Deus vai te enfiar no meio do barco. Olha o climão que ficou. Avisa o irmão do lado, se lascou, nego. Querendo ou não, você está no barco junto agora. Não adianta, tem coisa que Deus vai te pedir, tem coisas que Deus vai te convidar e tem coisas que Deus vai te empurrar assim, ó. Vai, queridinho. Mas Senhor, eu não queria. Oh, que dó. Não, Senhor, eu não estou preparado, irmão. Eu vou falar uma parada para você. Essa palavra, eu não estou preparado, é um combustível sinistro para Deus fazer na sua vida. Quando você fala para Deus, ai Deus, eu não estou pronto. Deus diz, tá. Irmão, eu não sei se eu tenho algum problema na minha cabeça, pastor Tiago, aí o Senhor me ajude. Porque eu imagino que quando você diz para Deus assim, Deus, o Senhor diz assim, tá. Tá. Mas Senhor, eu não consigo demais para me salvar. Olha, vai. Irmão, tem coisas que é melhor a gente nem orar para Deus não se irritar. Eu tenho coisas que eu tenho medo de falar com Deus. Melhor não reclamar. Senhor, olha, Senhor, eu até pensei aqui, mas arrependi. Senhor, não quero. Sabe, algumas coisas exatamente assim. Os discípulos, eles não tinham o que querer. Jesus entrou com eles no barco e teve uma vez que Jesus não entrou. O barco era uma realidade imutável. Essa é a questão. Algumas coisas da nossa vida simplesmente são imutáveis. Vão acontecer. A questão é, de que maneira você sai da tempestade? A parada é, de que maneira, qual é o testemunho que você conta quando você sai da tempestade? Quer ver uma parada? Para mim isso aqui é muito vivo. Olhar Jesus andando por cima das águas. Eu sei que nós lembramos disso. Isso é uma história comum de todos nós que amamos a Jesus. Jesus andando por cima das águas. Mas já parou para pensar que nem todo mundo dentro daquele barco teve a mesma história no final? Apenas um chegou na margem dizendo, galera do céu, vocês não acreditam, João filmou. O que aconteceu? Eu andei por cima das águas. E a galera, duvido. Pergunta para Jesus. Irmão, imagina que raiva acontecer uma parada dessa e ninguém ter filmado. Isso aqui deve ter corroído Pedro por dentro, irmão. Pedro andou sobre as águas e ninguém filmou. Porque tem testemunho que é só pra gente. Tem experiência que é pra gente esconder dentro da nossa casa. Tem coisas que Deus deixa a gente viver que é só pra combustível pra nossa fé. Não é pra contar, não é pra fazer vídeo, não é pra denunciar, não. É só pra viver. E essa é a questão. A tempestade, ela tem o poder de tirar o melhor de nós, a não ser que a gente queira se esconder debaixo do barco. E essa é a questão. Essa tempestade, não tem o que fazer. Você está no barco, está chovendo, é tempestade, as ondas estão açoitando. A partir desse momento você decide como a história termina. E essa é a questão. Você está vivendo uma luta na sua vida? Então agora muda o ponto de vista. Deus está me deixando entrar. Das duas uma. Ou você entrou porque tomou decisão errada, ou você entrou porque Deus te convidou, e talvez tenha uma terceira opção. Você entrou porque não tinha o que fazer e Deus te colocou lá mesmo e acabou. Isso acontece na nossa vida direto. Aqui agora é a parada. A nossa vida, ela acontece nesses cenários que são os mais maravilhosos.
São os cenários de aflição. São os cenários onde a nossa fé é alimentada de uma maneira sobrenatural. São os cenários onde a gente vê Deus em tudo. São os cenários onde a nossa oração é viva. São os cenários onde nosso joelho se dobra de maneira mais fácil. São os cenários onde a gente está à flor da pele. Você entra em qualquer igreja, irmão, tem um irmãozinho simples cantando qualquer coisa, você já está assim, ó. Deus está falando comigo. Sabe o que é? É porque a tempestade que Deus nos coloca tem o melhor para tirar de nós, sempre. Só um glória a Deus, então eu vou melhorar. A tempestade que você entra sozinho, ela extrai o pior de você. Mas a tempestade que Deus te coloca, se você aprender rápido, ela vai extrair o que há de melhor de você. Ela vai tirar de você aquilo que há de melhor escondido. Tudo aquilo que você achava que não conseguia, você vai descobrir que consegue. Tudo aquilo que você acha que não suportava, você vai descobrir que suporta. Tudo aquilo que você achou que nunca viveria, Deus vai mostrar para você através do seu próprio testemunho que com Ele você pode todas as coisas, que com Ele você é mais forte do que acredita, que com Ele todas as coisas são possíveis. Só que vive aquele que entende rápido que o que você está vivendo não é para reclamar, é para aproveitar. Fale o que quiser do Pedro, irmão. Fale o que quiser do Pedro. Mas para mim o Pedro é a vida louca dos discípulos. Foi o que mais curtiu. Acabou, irmão. Nós tivemos um especial de Páscoa aqui na nossa igreja. Não. Vale viajar para ver. De verdade. E tinha um Pedro na peça, irmão. Você sabe de uma parada, irmão? Eu não sabia quem era Pedro, mas eu olhei e falei, ele é o Pedro. Irmão, eu não sei se você também é assim, mas eu olhei, irmão, era o que tinha mais cara de atentado. Irmão, era o que já estava com a mão na cintura. Eu falei, é o Pedro, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali. Irmão, pois o Pedro foi o que puxou a espada. Era ele mesmo, acertei em cheio. Mas de uma coisa você pode ter certeza, o Pedro teve os testemunhos mais animais para contar depois. Irmão, a tempestade acabou. Quem foi que andou por cima das águas? Pedrão. Irmão, quem foi que viveu a pesca milagrosa? Pedrão. Claro que teve que levar uma mijada épica antes, irmão. Mas essa é a parada. Você decide o que você faz depois que Jesus entra na tua embarcação. É você que decide o que vai fazer. A tempestade vem para todo mundo, irmão. A tempestade vem pro bom, vem pro ruim, o sol e a chuva. É para todos. É pro justo e pro injusto. Agora, quando você não se coloca no lugar de vítima e diz, não. Isso aqui Deus me colocou, eu me coloquei, vivi, tá tudo certo. Agora eu vou me levantar e eu vou aprender com aquilo que Deus tem para mim. Eu vou me posicionar e eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. E aí, irmão, você muda a perspectiva, porque você diz, Deus está me treinando. Quando você muda a palavra processo para treinamento, você fica mais leve, sim ou não? Porque ninguém aguenta mais a palavra processo. Eu estou no processo. Irmão, muda, vamos mudar hoje. Você está no processo, irmão? Nada. Estou na escola de Deus. Não, irmão, você não deu valor nenhum. Eu vou falar de novo. Ei, Pedro! Você está na tempestade? Não, estou na oportunidade de viver a história mais poderosa da minha vida. Você está entendendo? Aí eu me empolgo. Esse é o problema. Despedindo da multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. Se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo. Eu vou falar de novo. E ele estava na parte do barco, de trás do barco, dormindo. Sabe o que eu amo da Bíblia? Detalhe. Sobre uma almofada. Irmão, ninguém pega uma almofada para acordar do nada, não é mesmo? Você gostoso, quentinho, pá. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo, mestre, não te preocupa que pereçamos. Termino dizendo que algo que ministrei alguns dias atrás em uma das séries. Eles nunca acordaram Jesus para que a tempestade fosse acalmada. Eles acordaram Jesus irritados, porque na cabeça deles Jesus não estava preocupado com aquilo que eles estavam vivendo.
Não é doido imaginar que eles não acordaram dizendo, Jesus, acalma a tempestade. Não, eles nunca disseram isso. Jesus, faz o vento parar. Nunca fizeram isso. Eles acordaram Jesus irritado, porque o sono de Jesus irritava eles. Porque na cabeça deles, o sono de Jesus era uma despreocupação absurda com eles. A gente está aqui morrendo e ele está dormindo. A gente está aqui perecendo e ele está numa almofada. Sono profundo. Essa é a questão. A gente às vezes é confundido nas lições das tempestades que enfrentamos, porque estamos olhando de maneira errada para aquilo que poderíamos viver o maior testemunho. Um pouco de maturidade de fé, para aqueles que já viveram mais, seria mais ou menos assim. Eu vou mudar a história. Vamos construir aqui uma história nova, que não está na Bíblia, só para não ter nenhum problema com nenhum hater futuro. I love you. Se você está esperando um corte, acabou aqui. Porque não está na Bíblia. Um pouco de maturidade de alguém no barco que já tinha vivido alguma tempestade com Jesus iria dizer assim, ô galera, relaxa. E a pessoa, não, relaxa. Ele está dormindo. Se ele está dormindo, a gente pode descansar também. Não. Ninguém valorizou. Não, vocês não valorizaram. Só que tem uma questão. Você só vai conseguir viver isso aqui se você estiver na segunda tempestade. Não pegou? Eu vou melhorar. Na primeira tempestade, você nunca vai conseguir fazer o que isso aqui. Você não vai conseguir dizer, ei galera, relaxa, ele está dormindo. Você vai parecer doente, filho. A não ser que você já tenha vivido uma tempestade. E quem vence uma tempestade tem testemunho para a próxima. E agora pegou. Vamos melhorar. Se você vence uma tempestade, você tem um testemunho para a próxima. É lindo, quem entra na primeira tempestade entra assim, ó. Eu vou morrer. Agora quem já viveu um milagre com Jesus, o pau está torando para todo mundo, ele está dizendo, relaxa. Deus está cuidando de tudo. Ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. Ele já me respondeu uma vez, ele vai responder de novo. É difícil para todo mundo, mas para quem já viveu uma tempestade e venceu, a coragem é diferente. Eu não sei se você conhece gente crente há muito tempo. Eu amo os crentes perigosos. Eu gosto daquelas irmãzinhas do coque perigosas, sabe? Irmão, aquelas irmãs, você pode dar a pior notícia da vida, assim, não. Seja sincero, a gente está indo para um período de eleição agora. Irmão, o que mais vai acontecer daqui a alguns dias é gente desesperada. Agora vai numa velhinha do ciclo de oração e tenta desesperar ela para ver. Irmão, você fala assim, ó, você viu que vai atacar lá e não sei o que. Ela fala assim, sério? Você fala assim, ela não está preocupada? Ela, Deus me guardou até aqui. Não é a primeira tempestade que eu enfrento. Eu já vivi tempestades e venci. Eu já vivi tempestades e o mar acalmou. Eu já vivi tempestade e vi Deus andando por cima das águas. Não é qualquer vento gelado que me assusta. Entenda o que eu vou dizer agora e não me leve a mal. Hoje, você é assustado. Mas à medida que a vida vai passando e você vai tendo experiências com Deus, a escola vai fazendo efeito. Vou melhorar. Tem coisas que te assustam hoje, mas daqui a alguns dias não vai te assustar mais. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão. Eu tenho 3. Não sei se vocês sabem, mas são 3. E eles estudam já. Hoje eu estava vindo para cá, passei pelo quarto do Noah, o Noah estava fazendo tarefa. Falei, meu Deus, o Noah tem tarefa. Aí passo lá, vejo ele, maravilhoso. Mas eu tenho a Serena. Serena é a nossa filha mais nova. E a Serena todo dia ela chega do colégio e diz, pai, hoje eu não chorei. Eu vou melhorar a explicação. A Serena está no 2º ano. E a fala dela ainda, depois de tanto tempo, é, papai, a minha vitória é, eu não chorei. A vitória do Noah é, pai, eu já estou aprendendo a fazer conta.
E a vitória do João é hoje eu estar conversando com ele sobre a prova de português, sobre substantivo, pronome. Amor, você me confundiu, eu falei certo. Substantivo comum e próprio. De pronome. Eu falei, meu Deus, nada a ver, eu aprendi errado. Aí ele falou, papai, fui muito bem na prova. Eu disse, é mesmo? Vamos fazer um teste. Papai, ele disse pronome simples. David, próprio. Paçoca. Ele depende. Se for um cachorro, é próprio. Eu falei, meu Deus, é um gênio. Falei, meu Deus, eu fiquei confuso nessa também. Mas sabe o que é interessante? Quanto mais tempo de treinamento, coisas que nos assustavam já não nos assustam mais. Vitórias pequenas vão sendo substituídas por vitórias maiores. A minha maior vitória, olhando para minha filha hoje, é ir para a escola e não chorar. O João já nem sabe que se chora quando vai para a escola, porque para ele aquilo já está sendo parte da rotina. Entenda, com Deus é a mesma coisa. Guerras que hoje são impossíveis para você, em breve serão partes da sua vida e dos seus maiores testemunhos. Era difícil ontem, mas depois que acabou a tempestade, você tem uma história poderosa para contar. Era choro ontem, mas hoje é sorriso no rosto. Era difícil ontem, mas hoje é o testemunho que você carrega. Era ferida ontem, mas hoje é uma cicatriz com uma memória poderosa. Deus entrou com ação, Deus fez um milagre, Deus ouviu a minha oração, Deus agiu ao meu favor. Entenda, tudo aquilo que hoje te assusta, em breve vai ser testemunho da sua história, em nome de Jesus. Aleluia! Ei, lindo! Eu não vou reclamar da tempestade, eu vou passar por ela aprendendo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Jesus, nós não vamos boicotar, nós não vamos pegar atalhos. Se o Senhor mandou entrar no meio de uma tempestade, é porque o Senhor vai extrair de nós o melhor no meio desta batalha. Nós seremos forjados e no nome de Jesus aprovados. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. E também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo. E se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.